que ele... Pessoal, todo mundo conseguiu acompanhar mais ou menos? Deu sim, deu umas travadas no meio, mas deu para acompanhar sim. Travou um pouquinho, mas deu para entender a história. Então, pensando aqui na nossa teoria, só para a gente fechar hoje com esse exemplo, como que a gente poderia contar essa história enquadrando com a nossa teoria? Então, o que acontece ali antes do Franklin? Tinha várias... Qual que é o conceito? Tinha várias teorias pré-paradigmáticas até que ele fez ali o paradigma do estudo da eletricidade. Exatamente, Então, o que ele vai estabelecer ali como conceitos sobre eletricidade e sobre a própria natureza da eletricidade? Então, primeiro, o que é aquele experimento da garrafa que eles mostram ali na França, que foi feito com raio? O que ele diz sobre eletricidade? Que não era algo que era consenso. Era sobre a faísca, não lembro. Tipo, ele relacionava... Sobre o raio, né? Ele relacionava a eletricidade com... esqueci. Na verdade, aquilo, e é muito simbólico, porque é um raio que vem do céu, então ninguém entendia eletricidade, era considerado uma coisa meio mágica, que não era de forma alguma controlável, Então aquilo simbolicamente foi muito importante, porque ele mostrou que mesmo um raio poderia ser direcionado e ser armazenado numa garrafa. Então, com aquilo ele desmistificou o fenômeno. E ele já, junto com isso, já veio uma série de ideias, Então, uma ideia aqui, que são teóricas na época, ainda que com um pouco de observação do experimento no limite que tinha ali. Mas uma primeira ideia é que a eletricidade poderia ser armazenada, poderia ser guardada. Isso está dentro dessa ideia de controle. Que outra ideia que eles mostram no vídeo sobre eletricidade? Então, a gente está vendo já os conceitos de um paradigma ali, que vão o quê? Vão orientar a pesquisa depois. Aquilo se forma, acaba sendo estabelecido por uma série de fatores, E que outra ideia que aparece ali? O que ficou forte na minha cabeça, que eles falaram algumas vezes, foi a relação entre eletricidade e faísca, Porque aí quando aparece o peixe lá, eles ficam cheios de dúvida, porque, não tem faísca, então como que é eletricidade? Então, aquele peixe é o que no paradigma? Pensando nos conceitos. A anomalia. Vai ser uma anomalia. Mas foi resolvido ainda lá, como quem me disse, Kevin disse, ele vai resolver aquilo dentro do paradigma, com aquelas ideias, Uma que é fundamental que o Franklin apresenta é a ideia de corrente, Então, que vai ter a ideia de positivo e negativo em eletricidade. Isso é uma abstração. É uma abstração, mas a partir do momento que isso é adotado, para explicar o fenômeno ali e, por exemplo, a condução de eletricidade,
isso vai direcionar a pesquisa. Então, o Cavendish, na verdade, ele estava ali dentro do paradigma do Franklin, explorando um novo problema que surgiu. Então, eu acho que fica claro aqui a ideia de paradigma nesse vídeo e nesse caso da eletricidade. Ele fala bastante no texto também sobre isso. Tudo bem? Sim. E no vídeo também, então já antecipando um pouco da próxima aula, ele fala de várias influências políticas e sociais também, que o Thomas Kuhn ele não consideraria. Então ele fala ali sobre o iluminismo, ele fala do próprio posicionamento político do Franklin, que era um colono que estava combatendo a monarquia inglesa, e ele relaciona isso, de certa forma, com o conteúdo do que ele vai desenvolver ali, com a busca de um pensamento menos dogmático, mais racional, e aí a gente já sai do Thomas Kuhn, porque para o Thomas Kuhn, o Franklin, o que ele tinha ali era o argumento científico, a política, o iluminismo, depois ele vai falar da própria influência do mercantilismo, então o peixe elétrico ali é um produto das navegações, uma informação nova que surge com as navegações. Para o Thomas Kuhn, isso ainda não vai entrar no modelo dele de explicação de ciência. Isso vai entrar na teoria que nós vamos começar a conversar sobre na quinta-feira agora, que é a teoria dos antidiferenciacionistas. Então, para a aula de quinta, a gente vai ter uma leitura mais geral do nosso livro sobre sociologia da ciência. São 12 paginazinhas ali que explica mais ou menos qual que é a diferença, o que esse pensamento antidiferenciacionista ele vai trazer. E inclui, por exemplo, um raciocínio de que, olha, o que foi determinante para a teoria do Franklin sobre a eletricidade foram as convicções políticas dele, foi o clima político e social do iluminismo, isso é o que entraria como explicação que no paradigma da teoria do Thomas Kuhn, não seria um problema, não seria um aspecto da realidade que tivesse importância. O que é importante para o Thomas Kuhn é como, por exemplo, o Benjamin Franklin adquiriu a educação científica dele, que seria o que explicaria essa teoria. Mas então, é isso que a gente vai ver na próxima aula. Como os fatores sociais e políticos entram nesse outro conjunto de visões que é muito mais radical do que o pensamento do Thomas Kuhn em termos da influência social sobre o conteúdo da ciência. É isso que a gente vai ver quinta. Pessoal, tudo bem? Ficou alguma dúvida sobre a teoria do Thomas Kuhn, sobre o texto? Eu fiquei com uma dúvida agora, só para eu me localizar. Uhum. A gente viu os diferenciacionistas, ali no começo, e aí na próxima aula a gente vai ver os antidiferenciacionistas. O Thomas Kuhn, ele tá entre os dois? Em questão teórica? Sim, então é o que eles dizem no livro, que é um autor de encruzilhada, diz, porque ele ainda não vai colocar justamente por isso, na análise dele, na explicação, na verdade, dele de ciência. Então, pensa que o objeto da pesquisa é um campo científico. Então, vamos dizer, a teoria da eletricidade. Então, como que o paradigma do Thomas Kuhn vai olhar para isso? Limitado, a única influência social que ele vai considerar é a educação científica.
A educação científica, a gente pode dizer a socialização científica, né, com todas as influências que o cientista vai ter, mas dentro ainda da ciência, né? Então, não vai entrar ainda o fator político, o interesse econômico, a influência social, né? Então, é por isso que ele não chega a ser, não é totalmente diferenciacionista, porque ele vai dizer que tem uma influência social, mas essa influência social, ela é interna à ciência ainda, né? Mas ele vai romper com aquela ideia de que o cientista é neutro, que ele não tem preconceitos, e que a atividade dele não é influenciada pelo meio social, de alguma maneira. Por isso que ele é de encruzilhada. Tudo bem? Tudo. Agora ficou mais claro. Obrigado, professor. Então, mas ele ainda não coloca a sociedade mesmo, outros campos sociais na explicação. Pessoal, mais alguém ficou com alguma dúvida? Então, eu vou interromper a gravação aqui, pessoal. Por hoje era isso, mas eu vou ficar aqui na sala, né? Se alguém tiver alguma questão, ou vou deixar a sala aberta aqui até as 10 horas. Não sei se alguém tem alguma dúvida aqui, que a gente pode socializar aqui na gravação. Não? Tudo bem? Então vou parar aqui.